Olá, produtivos, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos ao primeiro episódio do Fortuna Cast. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do processo de vendas. Eu até coloquei produtividade para vendedores, mas na verdade eu quero que vocês entendam que todos nós somos vendedores. Todos nós nos vendemos o tempo todo, seja sendo empreendedores, seja sendo funcionários, seja dentro das nossas relações, seja nas nossas famílias, nas nossas amizades e assim por diante. Nós nos vendemos o tempo todo. Nós vendemos as nossas ideias, nós estamos sempre de uma forma ou de outra ou nos promovendo ou nos colocando em uma situação de alguém com quem não se possa contar ou em quem não se possa confiar. Então, de um jeito ou de outro, nós estamos sempre nos vendendo. Ou vendendo o nosso trabalho, ou vendendo os nossos produtos e assim por diante. Então, primeira coisa, entendam-se, percebam-se, posicionem-se como vendedores. E agora nós vamos falar, sim, sobre a produtividade nesse processo. Por quê? Quando a gente entende que aquilo que a gente está fazendo importa e que o resultado do nosso trabalho é gerar resultado na vida de quem consome aquilo que a gente vende, seja o que for, seja produto, seja serviço, seja o nosso conhecimento para quem ainda não empreende ou nem quer empreender. Às vezes a gente vende o nosso conhecimento, a gente vende a mão de obra que a gente tem para as empresas em que a gente trabalha. Então é venda o tempo todo. E quando a gente entende isso, a gente começa a mudar, por exemplo, até frases como aquela casa de ferreiro, o espeto de pau, sabe? Isso chega a uma hora que já não funciona mais, ou que a gente não pode mais aceitar. Imagina eu, que trabalho com produtividade, que sou mentora de produtividade, daqui a pouco começo a chegar aqui e dizer para vocês que não tive tempo de fazer as coisas. Opa, peraí. Entende? Não faz sentido. Tem algumas profissões que as pessoas vendem algo, fazem algo, assim por diante, até não aplicam necessariamente aquilo nas vidas delas. Eu compreendo, mas vocês entendem que o tempo todo, ou a gente está se promovendo, ou a gente está se prejudicando. E isso tem a ver com a nossa imagem, isso tem a ver com a nossa comunicação, isso tem a ver com os nossos relacionamentos, isso tem a ver com tudo. De novo, ou a gente está se promovendo, ou a gente está se prejudicando. Acho que isso é algo que a gente precisa ter em mente a partir de agora. E foi essa visão que mudou muitas coisas nas minhas decisões e fez com que eu tivesse percepções diferentes e tomasse decisões produtivas no meu dia a dia. Porque eu percebi que às vezes eu estava correndo atrás da máquina para convencer as pessoas de algo que eu mesma inconscientemente tinha convencido do contrário. Entende? Então, quantas vezes isso acontece? E aí, agora entrando nas vendas mesmo, no processo de vendas, eu quero que vocês pensem sobre todas as microtarefas que envolvem uma venda. Desde a divulgação e antes mesmo disso, desde a criação de um produto, desde o pensamento por trás de tudo isso, desde os estudos. E quando eu falo mesmo de lead, quando eu falo de CRM, quando eu falo de prospecção, quando eu falo de fechamento, quando eu falo de negociação, tudo isso. Essas microtarefas, como fazer elas de forma produtivas? E eu vou dizer uma coisa que eu já falei, entendendo que o tempo todo ou a gente se promove ou a gente se prejudica. E aí a gente precisa ter um pouquinho de feeling, porque eu, neste momento, estou me promovendo ou me prejudicando? Quando a gente se comunica, a gente se promove ou se prejudica? O que está acontecendo? E agora vou falar mais especificamente com quem já é vendedor ou com quem já é empreendedor e vende a si próprio, digamos assim, vende o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. O processo de venda precisa fazer parte do nosso dia a dia de forma consciente. A gente precisa ter lá na nossa agenda, seja ela física, digital, na ferramenta que for, a gente precisa ter prospectar, relacionar, fechar. A gente precisa ter isso. Por quê? Porque o processo de vendas não é simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito, fazer as coisas como der. Especialmente a gente que trabalha aqui no Instagram, tudo fica muito fluido e às vezes a gente esquece o porquê que a gente realmente está aqui. A gente está aqui para se relacionar? Claro que sim, mas a gente também está aqui para fazer os nossos negócios crescerem. Então, adianta a gente fazer as coisas sem intencionalidade? Não, a gente precisa fazer as coisas com clareza. Outra coisa muito importante a respeito disso,
follow-up. Para quem não sabe, follow-up é o acompanhamento que a gente dá quando a gente já está numa negociação. Vamos supor que alguém me chamou no direct e me perguntou sobre a mentoria. Eu respondi àquela pessoa e ela não me respondeu no mesmo dia. No dia seguinte, eu preciso chamá-la e dar continuidade naquele acompanhamento, naquele atendimento. Isso é follow-up. A primeira tarefa do dia para quem trabalha com vendas precisa sempre ser follow-up. E se eu pudesse resumir tudo isso que está sendo falado aqui e dizer como ser produtivo, como ser um vendedor produtivo, seria isso. Isso é o que mudou as vidas de muitos dos meus mentorados que trabalham com vendas. A primeira tarefa do dia precisa ser o follow-up. Por quê? Porque se em vez de retomar os contatos com os clientes que já estão falando comigo, eu pular eles e for direto para os novos, além de eu ter mais pessoas para responder, porque se eu tinha ali 10 pessoas em negociação e eu prospectei mais 10, aí eu tenho 20, vai chegar uma hora em que vai ser impossível eu dar atenção para todas. Pode acontecer que eu perca fechamentos simplesmente por não continuidade. Então, quer dizer, existem consequências que prejudicam o nosso crescimento, que prejudicam as nossas vendas, que prejudicam todo o desenvolvimento que está no nosso plano, simplesmente porque nós fomos improdutivos no processo de venda. Então, o follow-up precisa ser obrigatoriamente a primeira tarefa profissional do dia de quem trabalha com vendas. Ponto. Outra coisa, para quem não trabalha com vendas, como ser produtivo, como me vender, tendo uma comunicação muito clara. Se eu sou colaborador e eu tenho lá, vamos supor que eu sou coordenador, tá? Eu sou coordenador de uma equipe, eu tenho ali alguns liderados, eu tenho também líderes. Além dos relatórios gerais que eu tenho, além das coisas normais que eu faço, por que não então enviar um áudio todo final da semana? Um áudio de 30, 45 segundos, 1 minuto, para os meus líderes contando como foi a semana, contando os pontos altos, os pontos baixos, contando os pontos altos com orgulho e contando os pontos baixos já com um plano de ação. Isso é se vender. Isso é aquela coisa do óbvio tem que ser dito. E isso é se vender de forma produtiva. Gente, eu falei 30 segundos, eu falei 45 segundos, eu falei 1 minuto. Eu não tô falando de fazer um super relatório. Vocês sabem que muitas vezes as pessoas não leem isso. Vocês sabem que muitas vezes os nossos dias são envolvidos por tarefas burocráticas que não fazem diferença na vida de ninguém. A produtividade vem para quebrar isso. A mentalidade produtiva quebra isso. Daqui a pouco, com uma conduta simples, vocês mudaram uma cultura de uma empresa inteira. E daqui a pouco, vocês como empreendedores, com uma atitude simples, criaram uma cultura nova na empresa de vocês, que tem a cara de vocês e os valores de vocês. Então, ser um vendedor produtivo é, sim, saber se relacionar, mas, acima de tudo, ter todos os passos a passos, todas as tarefas e as microtarefas de vendas na agenda. Se eu combinei com a fulana de tal que hoje ela vai me dar um retorno, eu tenho que escrever na minha agenda: hoje, retorno fulana de tal. Se eu falei com ela, Laline, me desculpa, preciso de mais um prazo. Qual é o prazo que tu precisa? 2 dias? Então, daqui a 2 dias, eu vou agora escrever na minha agenda. Se hoje é o dia 10 de agosto, eu vou escrever que no dia 12 de agosto eu tenho que entrar em contato de novo com a fulana de tal. Isso é ter um processo produtivo de vendas. Não tem como ser diferente. Mesmo que eu faça follow-up todas as manhãs, mesmo que eu preencha a minha planilha de CRM todos os dias ao final do dia, e para quem não sabe, a planilha de CRM é a planilha de acompanhamento de clientes que a gente tem. É onde a gente vai registrando os follow-ups, é onde a gente vai registrando as negociações e como está a relação com cada cliente. Mesmo que eu faça isso, negociações individuais precisam estar na minha agenda, porque por melhor que seja feita uma planilha, a chance de a gente identificar que aquilo que está ali é uma tarefa é menor do que a facilidade de olhar para a agenda e ver, falar com fulano, retorno ciclano e assim por diante. Entendam? Então, de novo, para ser um vendedor produtivo ou para ter um processo de vendas produtivo, eu preciso dessas microtarefas na minha agenda. E além disso, eu preciso entender que o tempo todo eu estou ou me promovendo ou me prejudicando. Certo? Desejo uma excelente semana para vocês. Me contem aqui nos comentários qual dessas partes que a gente conversou hoje fez mais sentido.
E, claro, compartilhem com aqueles amigos que podem se beneficiar desse conteúdo. Um beijo e até mais!